Muito boa noite, é com muita alegria que eu recebo mais uma vez aqui nos nossos estúdios doutora Fabiana Best. Ela que é referência quando falamos em ginecologia integrativa e também estética íntima. E hoje ela está aqui, mais uma vez, ela que faz parte do nosso time, para trazer muita informação com credibilidade e respeito para a sua noite. Convido você a nos acompanhar a partir de agora, porque o tema hoje é muito especial. Menopausa sem tabu. Como que a tecnologia tem transformado a vida íntima da mulher. Doutora, muito bem-vinda, é muito bom sempre receber você aqui. Para mim é um privilégio estar aqui. Agradecemos. Boa noite, né? Aham. É tão gostoso a gente ficar trocando essas ideias, bate-papo e levando mais Sim. informações. Eu gosto bastante. Uhum. E é importante, né? A gente ter a tecnologia, a gente ter essa abordagem mais atual para os sintomas dessas mulheres, principalmente as menopausadas. Para amenizar, né, Amenizar. doutora? Trazer conforto, manter a libido dessas mulheres, a vida Isso. sexual ativa, Isso. porque isso é importante, É importante. né? E não é só isso. Muitas levam o laser como algo estético e não é só isso. É uma saúde que Vai muito além da vale estética, vai cuida muito muito da além. parte funcional da mulher também, Isso né? aí, de prevenções. E é importante, doutor, eu acho que a mulher ela ficar atenta aos sinais, né? Ela se observar, conhecer melhor o seu corpo, perder o receio de pedir uma ajuda, né? É, Acho que isso faz tanta diferença. muitas mulheres vêm, às vezes, até pela formação, talvez educacional, ali, Uhum. familiar, com receios, com vergonhas de falar sobre sua intimidade e de falar também sobre a sua área genital. Uhum. Mas isso vem, assim, acho que a questão de nós, ginecologistas, estarmos mais expostos nas redes sociais, falando sobre isso, talvez já melhore um pouquinho mais Tem esse tornado esse processo. ambiente mais seguro e mais comum. seguro e confiável, e faz elas virem com a gente com essa confiança, né? E é muito importante elas olharem para o genital. Essa semana até eu brinquei lá com o espelho, assim, né? Você se olha no espelho, mas eu não estou falando de se olhar o rosto, de se olhar, né? Você procura olhar o seu genital, a íntima. parte íntima, porque você no toque, lavar, tu pode perceber certas imperfeições. Aí surgiu um carocinho, surgiu isso. Mas e o lado estético mesmo do genital? E às vezes é através desse olhar estético que a gente possa melhorar também a função do genital, que é estimulando o colágeno, melhorando flacidez de pele, melhorando principalmente aquela vagina seca, que não tem mais lubrificação, que sente dor na hora da relação. Então, isso é muito importante. E isso afeta também o lado emocional, a relação casal, o lado emocional. A mulher sente dor, daqui a pouco vem uma incontinência urinária, ela já deixa de sair de casa por vergonha, por ter que usar, às vezes, um absorvente, às vezes uma calcinha, né, absorvente. Então, a gente tem que alertar isso. Alerta, tem que se cuidar, mulherada. Doutora, a menopausa, ela traz mudanças drásticas, né, para o corpo da mulher, né? Quais são os sintomas mais comuns que você pontuaria e quais impactos essas mudanças, caso não tratada, não acompanhada, ela pode trazer para a vida física, emocional e até mesmo na autoestima dessas mulheres? A queda do estrogênio, nosso hormônio, né, ele leva a impactos importantes, tanto a nível, né, emocional, corporal, saúde como um Sim. todo, mas a parte genital. Então, pequenos déficits, pouco tempo de déficit de estrogênio, ela já vai ter um ressecamento vaginal. Ela já vai ter diminuição de uma resposta, um estímulo para o sexo, né, para a relação sexual. E ela começa a ter essa vagina seca, esse ressecamento, fissuras, dores, ardências. E isso pode ser manifestado durante o ato sexual, mas daqui a pouco isso também está se manifestando só no simples ato de tomar um banho, daquele sabonete irritar essa área genital, ter mais infecções urinárias de repetição. A perda urinária mesmo, o espirro, a tosse, o pular, o brincar com o neto, com o filho, né? Isso pode causar perdas involuntárias de urina. E vem o desconforto, né? Não querer sair em público não querer sair em mais. público e tudo. E o fato, assim, acho que impacta muito na parte sexual mesmo, né? De sentir dor. Algo para ser prazeroso começa a ser doloroso. E vai afastando não, eu não quero namorar, eu não quero ter relação, né? Aquela brincadeira que elas falam no consultório, quando o marido chega perto e diz, ai meu Deus, eu tô dormindo, finge que tá dormindo para não namorar porque vai sentir dor. Isso é Sim. ruim, a mulher está numa fase de maturidade
né? Com a menopausa e não pode ter algo como ruim. E aí que é onde a gente indica as tecnologias, o laser principalmente, né? Uhum, uhum. Nesse estímulo de colágeno para melhorar toda essa saúde. Por falar em laser, em tecnologia, né? Quais são as tecnologias que nós temos disponíveis hoje, doutora, para cuidar tanto da parte funcional quanto estética da mulher? Nós temos várias tecnologias e algumas têm seus benefícios de acordo com as queixas. Então, dentro da parte da atrofia genital, do ressecamento, o laser de CO2 é a primeira escolha, Uhum. porque ele foi estudado também, os médicos lá na Itália, doutor Salvatore, Filippini, então eles fazem até hoje estudos que trazem o laser como estímulo de colágeno para a vagina seca, para o ressecamento, essa atrofia Sim. genital da menopausa. Mulheres com câncer de mama que não podem fazer a reposição hormonal, elas têm, às vezes precocemente, essa atrofia, por uma interrupção da produção do estradiol, né? Que Uhum. daí, como é o câncer é um hormônio dependente, você tem que bloquear essa ação hormonal no corpo, então ela entra numa menopausa precoce, as mulheres que têm câncer de mama precocemente, então elas têm o benefício do laser. Ele vai estimular colágeno, ele vai melhorar a lubrificação, ele vai melhorar a vascularização e hidratação dessa mucosa. Então, uma mucosa fininha, ela volta a ser mais espessada. Uhum. A gente tem a radiofrequência ou ultrassom microfocado, que ajuda mais na frouxidão. Então, aqueles casos que vêm com envelhecimento, de você ter uma vagina, uma vulva mais frouxa, mais flácida, como no pós-parto. Mulheres jovens que tiveram partos normais, elas se beneficiam bastante dessas tecnologias, porque ele Uhum. vai fazer o efeito tightening que a gente fala, né? De deixar mais apertadinha, de melhorar essa elasticidade ali do canal vaginal e de pele de vulva também. Uhum. Então, são as 3 tecnologias que a gente indica bastante. Ultraformer não, O ultrassom laser? microfocado, o laser e a radiofrequência. E Uhum. depois tem outras opções de produtos, de insumos que a gente pode utilizar Existe também. alguma contraindicação, doutora, para o uso desses lasers, desses aparelhos? Grávidas não, né? Nenhuma tecnologia dessas. A radiofrequência, ela é um estímulo magnético, então a presença do DIU de cobre é contraindicado, quem tem. O laser, além da gravidez, um herpes genital ativo. Quem Uhum. tem histórico de Uhum. herpes, a gente tem que fazer, né, o uso da medicação para prevenir uma recidiva. E também, se está em processo de câncer ativo genital, também é contraindicado qualquer tecnologia. Por isso que é importante ter sempre uma avaliação ginecológica antes de realizar o procedimento. E cuidar quem é o profissional que está realizando. E laser é só médico que manipula, então tem que ter bastante. O laser CO2, né? O ablativo. Tem que ter Uhum. esse cuidado. Perfeito. Resultados esperados, né? Esses procedimentos são realizados em sessões únicas? Existe um tempo de recuperação? Essas mulheres precisam se programar para realizar esses procedimentos, né? E quais são os benefícios mais relatados pelas suas pacientes hoje acerca desses procedimentos? As sessões nunca são individuais, elas precisam ter um acompanhamento. Assim como a gente tem também na questão da Sim, pele dermatológica. dermatológica, a gente Aham. precisa ter um acompanhamento. Então, os estudos e os trabalhos realizados mostram que pelo menos 3 sessões, quando a mulher for realizar a primeira vez o tratamento, 3 sessões, tanto do laser, quanto radiofrequência, ou quanto ultrassom microfocado, com intervalos de 30 dias. A gente precisa provocar o estímulo, esperar essas fibras de elastina ali, de colágeno se reestruturarem e depois de 25, 30 dias elas estão prontas, eu posso fazer uma nova aplicação. Então, 3 sessões, intervalo de 30 dias. Os benefícios já são esperados já na primeira sessão, principalmente no caso da vagina ressecada, né, da mucosa vaginal ali atrofiada. Os pacientes já melhoram, já têm uma resposta muito importante a partir da primeira aplicação. A radiofrequência, o laser precisa de um tempo de 5 dias sem ter a relação sexual, o restante é vida normal, sai do seu trabalho, vai para a sessão, volta para o seu trabalho, é tranquilo, vida normal, só a questão de relação sexual, porque o laser é ablativo, ele provoca pequenos furinhos na mucosa vaginal, Uhum. então eu preciso ter essa recuperação antes de ter o contato, né, sexual ali. E radiofrequência já é efeito Cinderela, a gente brinca. Se a mulher quer namorar naquele dia, ela tá perfeita, porque a radiofrequência estimula a vascularização. Então, existe um engurgitamento vascular ali e já tem, né, uma boa resposta para namorar naquele dia mesmo, Ah, assim. olha só, então é É, muito fácil vocês se programarem para fazer, tá, gente? Não tem nem desculpa, né, não tem nem doutora? desculpa, a Que radiofrequência é legal. perfeito.
Às vezes as mulheres ficam com esse receio, com receio de dor, né, do pós-operatório, do pós, né, procedimento, Aham. né, então, criam-se essas barreiras, mas é muito tranquilo, né, os avanços hoje da medicina, da ginecologia íntima, eu falo que a estética íntima ela ganhou uma dimensão muito grande nos últimos tempos, porque as mulheres estavam cuidando muito do corpo, do rosto, da pele, mas e a parte íntima, como que estava ficando? Ela também envelhece. Envelhece. Né? É isso Então aí. tudo que acontece aqui, acontece na parte íntima também. E é muito legal ver esses avanços para melhorar até a autoestima, mas também trazer um conforto para essas mulheres, né. Não vou fazer porque dói, vou ter que ficar uns dias de repouso", e não tem nada disso. Não tem nada disso. O laser, ele é levemente doloroso. A gente não vai, eu nunca escondo, né, das minhas pacientes. Então, mas no canal vaginal ali a sensibilidade nevrálgica ali é pequena, não sente dor. No introito, no comecinho da entrada ali da vagina, sim. A gente tem terminações nervosas que Sim. responde, né, Uhum. um estímulo doloroso ao laser, que a gente passa um anestésico tópico. Ela fica ali 30 minutinhos com esse anestésico, limpa, faz, daí fica totalmente indolor. É Uhum. como face, né, a gente também Sim. sente dor, né, enfim, mas é um procedimento super tranquilo. A radiofrequência é só um calor, ele não é ablativo, ele não vai provocar microperfurações, então é tranquilo. E não tá, porque assim, todo processo estético, pelo menos eu, para mim, facial, vem com alguma coisa de dor, né, vem com É algo uma dor. troca, É gente. É uma botox, é agulhinha, dorzinha, mas é uma dorzinha que tem um que benefício é que vale a pena. benefícios, isso. Então isso melhora muito a autoestima das mulheres, Sim. porque o fato de elas se sentirem bem como um todo, vai ajudar no processo de relacionamento de casal, né, e na autoestima mesmo, no bem-estar Com emocional. certeza, com certeza. Líquen e outras doenças dermatológicas vulvares, né? Como que é feito o diagnóstico e a abordagem clínica, doutora, acerca dessas duas queixas, né? Das doenças dermatológicas e também do líquen, né? É líquen mesmo que fala? Líquen escleroso, isso Aham. aí. O líquen escleroso, assim, a gente tem que ter nós ginecologistas temos que ter um olhar muito atento a essa doença, porque ela está relacionada a risco para câncer de vulva. Uhum. E a gente tem que aprender a identificar sinais precoces. É uma doença do colágeno, é uma doença que vai levando à atrofia desse colágeno e vai modificando, sem tratamento, com a evolução desse líquen, vai modificando a estrutura mesmo vulvar ali da paciente. Então ela vai atrofiando capuz, né, a pelezinha que recobre clitóris, ela vai atrofiando os pequenos lábios e Uhum. você vai perdendo a anatomia como um todo. Isso pode levar como se estivesse congelando essa vulva, assim, ela vai endurecendo, os tecidos não ficam mais elásticos por falta de colágeno, né? Então vai clausurando, vai fechando a região de clitóris, pode ter fechamento de introito vaginal. Então, em casos bem avançados. Então, a gente precisa ter estímulo de colágeno nessa região, quanto mais precoce. Então, os tratamentos são individualizados, sim, né? A gente Uhum. escolhe os tratamentos específicos, mas o laser entra como estímulo de colágeno nessa vulva. E é preciso ter esse olhar médico ali do ginecologista para prevenir o avanço da doença. É uma doença que não tem cura, é uma doença relacionada muito à inflamação também. Então, a gente precisa, além do tratamento local, a gente precisa estimular a mudanças de estilo de vida. Então, diminuir o consumo de alimentos que são considerados inflamatórios, promover o emagrecimento, desinflamar essa paciente. Então, um olhar a nível de marcadores inflamatórios, tratar Uhum. com suplementos, com vitaminas, com imunoestimulantes, com a beta-glucana. Então, é uma ampla abordagem e não é só local, né? O local acaba sendo uma complementação daquilo que a gente precisa para essa mulher. Como que o laser ele pode ser utilizado como coadjuvante nesses quadros, doutora? Do líquen, Aham. ele vai estimular colágeno, porque daí eu vou lá, eu vou quebrar, digamos, essas fibras endurecidas desse líquen e vou fazer sempre promoção de estímulo de colágeno. Junto a gente usa insumos que também atuam como ações de regeneração. A gente Uhum. usa exossomas, a gente não pode infiltrar esses exossomas, a Anvisa não, né, não é permitido. Então, mas a gente consegue, como o laser faz perfurações, a gente faz drug delivery, tu derrama esse líquidozinho, ele penetra ali superficial, então não tem riscos. E a gente trabalha com um estímulo de regeneração. Os exossomas, eles funcionam como se fossem células-tronco, eles trazem esse processo de regenerar tecidos.
Então, a gente consegue evitar que exista a progressão da doença mesmo, estimulando o colágeno. Além de fazer o tratamento tradicional, que é o uso do creme de corticoide ali local também. Perfeito. Nós vamos para um rápido bloco comercial, tomar uma aguinha, você também que está nos acompanhando, toma sua água e já voltamos, tá? Fiquem ligados aí. Não tem como não se curvar à potência da natureza. Além de observar, me resta sentir cada uma de suas paisagens. Não é só bonito, é muito forte. É como dirigir o Haval H6 GT sentindo toda a potência dos 393 cavalos, combinado com os 2 motores elétricos e um motor a combustão. É poder desbravar esse cerrado com uma energia limpa. Essas construções milenares são 3 formações geológicas com milhares de anos, uma sendo construída em cima da outra, formando um cenário único. Se fosse um carro, ele uniria o esportivo ao SUV. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Para aproveitar o melhor de tudo, basta unir o futuro com a simplicidade. Não tem como sair indiferente de um lugar como esse. Estar aqui é ganhar força para seguir adiante. Diferente. E com certeza, totalmente renovado. O único lugar que não dá para desacelerar é dentro do Haval H6 GT. O amanhã chegou na Chapada dos Guimarães. Hello, tomorrow. Na Vitaforma, nosso propósito vai além da suplementação. Acreditamos que investir em saúde é construir um futuro de qualidade, energia e vitalidade. Com nossa linha de suplementos de alta qualidade, como a creatina, a VitaCarb, Vital Q12, a melatonina, o ômega 3 e a creatina em goma, oferecemos soluções práticas e eficazes para quem busca viver mais e melhor. Escolher Vitaforma é priorizar sua saúde e a sua longevidade. Somos mais que uma marca de suplementos, somos um parceiro na sua jornada de bem-estar e evolução. Vive intensamente. Invista em você. Vitaforma, uma nova forma de viver a vida. Conheça a farmácia de manipulação Splendore. Oferecemos um ambiente aconchegante, um laboratório completo para manipular as suas fórmulas e uma linha própria e exclusiva da La Splendore, com produtos de skincare e suplementação. Na Splendore, você pode também agendar uma consulta farmacêutica para obter orientações personalizadas. Visite nossas unidades em Rondonópolis e Primavera do Leste. Splendore Farmácias de Manipulação. Há 11 anos, suplementando saúde. Voltamos. Você que está chegando agora por aqui, eu aconselho a voltar esse conteúdo para o início para poder acompanhar na íntegra. Está muito especial esse bate-papo hoje com a doutora Fabiana Best. Ela que é referência quando falamos em ginecologia integrativa, ginecologia íntima, estética. Inclusive, a nossa temática hoje é na área estética e funcional da mulher. Então, nos acompanhe aí desde o início. E você que está aqui conosco, fiquem ligadinhos aí que a gente segue com informação por aqui. Doutora, reposição hormonal mais o laser, né? Quando que eles se complementam? Mas antes, eu gostaria que você abordasse algo que nós até comentamos aqui nos bastidores, acerca do líquen, da identificação de algumas patologias dermatológicas depois
da ginecologia regenerativa, como que o olhar do profissional mudou até para o diagnóstico dessas patologias? Paula, assim, a gente, né, comentou assim, eu Sim, eu acho não importante, doutora, trazer isso no ar. trazer, Aham. até para os pacientes, para as mulheres entenderem dos sintomas que elas podem levantar a suspeita do líquen, né? Aquela coceira crônica, que a gente associa muito a candidíase, a fungo, que trata e não melhora, que trata e não melhora. Então, eu tenho esse olhar para que o líquen provoca essa coceira Sim. crônica, Uhum. região vulvar, a fissura que trata e não melhora, que é um rachadinho, um cortezinho que tem na região genital, tem relação, abriu aquela fissura, né? Coçou, tá tendo aquela fissura. Muitos profissionais, às vezes, têm um olhar que é voltado só para fungo, só para candidíase. E na ginecologia regenerativa a gente aprende tudo isso, né? Então, você ter esse olhar. E é importante as mulheres entenderem também isso, saber identificar esse sintoma, essa queixa e procurar o profissional. Assim, mas o teu trato não melhora, tem algo a mais aí. Então, ter esse olhar atento. Perfeito. A reposição hormonal, doutora, quando que ela se complementa com o laser? Sempre, eu gosto, né? Sempre. É. Porque assim, como o laser está indicado, a grande indicação do laser é na atrofia genital, é no ressecamento e que vem com as quedas hormonais, a gente vai estimular colágeno ali, sim, mas eu preciso ter também de dentro para fora esse estímulo, né? Essa melhora de lubrificação, de vascularização que o estrogênio nos traz. Só a reposição, depois que a vagina já atrofiou, só a reposição muito difícil de resgatar. Então, eu preciso associar, sim, o laser para ter essa melhora. Mas a reposição hormonal do estradiol é importante na manutenção, na resposta a esse laser. Assim como eu estou estimulando o colágeno, eu preciso trabalhar também suplementos, vitaminas que atuam na neoformação, né? No neocolagenose, né? Isso é a palavra difícil. São palavras difíceis. Isso. Então, a gente precisa ter esse processo, né? Não é só estimular colágeno ali com o laser. Eu preciso trabalhar com a reposição hormonal. Eu preciso ter a suplementação adequada para a gente ter essa adequada resposta ao estímulo. Essa casadinha, ela traz como resultado tratamentos mais eficazes, doutora? Tratamentos mais eficazes, sim. Por quê? Na menopausa, a gente tem a síndrome geniturinária, que é o ressecamento vaginal com infecções urinárias em repetição e, às vezes, com a perda urinária. Então, a reposição hormonal, ela é de indicação da sociedade, a reposição de estradiol para atrofia genital e o laser, né, o radiofrequência, mas principalmente o laser, nesse estímulo de colágeno. Então, a gente vai ter um ganho ali enorme para a mulher e ela vai ter mais benefícios com a questão, né, desse tratamento. Perfeito. Desconstrução de tabus, né? Como que a gente pode desconstruir esses tabus, doutora? A gente dá muito acesso hoje às informações, mas eu vejo que ainda falta muita conversa acerca do tema, até mesmo com os próprios parceiros. Nós tivemos uma abordagem aqui com uma psicóloga que trata sobre sexualidade e nós falamos sobre isso. Quanto que os casais demoram a buscar ajuda, porque tem essa dificuldade de falar com o parceiro algo que vem incomodando, de ambos buscarem uma determinada ajuda. Como que você enxerga essa falta de diálogo que ainda existe? Existe muito. A falta do diálogo entre o casal acaba deixando a mulher de ela aceitar o que está acontecendo com ela, com esse envelhecimento, né? E não procura trazer para o marido mesmo, eu estou passando por isso, estou passando por essa fase, tanto emocional quanto física, e tem que ter esse diálogo, tem que ter essa troca. O homem tem que entender, né? O homem tem que entender a fase, ter a paciência de esperar e levar ela, né? Assim, olha, tem solução, vamos juntos buscar a solução para isso. É muito importante. Mas eu acho que vem muito da educação que essas mulheres tiveram, né? Do que vem das gerações aí. E a gente precisa trazer cada vez mais isso a público, nas redes sociais, aqui, em consultório. Então, dentro da entrevista com a paciente, eu pergunto, como está a sua vida sexual? Como está a sua relação, seu relacionamento? Seu relacionamento. E não é... E em cima disso é dentro do lado emocional e do lado físico mesmo, né? Tem dor, tem alguma queixa relacionada. A gente provoca a mulher, né, trazer isso para o consultório. Né?
Olha, doutora, eu acho que você, nos seus anos de prática profissional, já deve ter se deparado com muitas situações, né? Você já viu casamentos acabarem pela falta de comunicação, por a mulher não buscar uma ajuda, não compartilhar ali esse mal-estar, esses problemas com o parceiro? Já, Paula, e assim, e Muito triste, recente, né? recente as queixas, assim. Às vezes a paciente vem queixando, né, os sintomas dela, tal. De repente tu comenta alguma coisinha, ela já, né, escorre lágrimas. Daí a gente vai a fundo, né? O que está acontecendo? Sim. Se o marido não está entendendo a fase que eu estou passando, tanto emocional quanto física, tanto questão de dor. Então, ela se negar, às vezes, de namorar, de ter a relação porque está sentindo dor, isso é ruim e afeta. Outra situação de uma paciente fazendo laser comigo, já uma senhora, 60 e poucos anos, quase 70. Ela disse, doutora, agora eu entendo porque tantos casais se separam nessa fase. Sim. Porque a gente sente dor, a gente sente desconforto na hora da relação. E a gente deixa procurar um marido. E os homens seguem, né? Seguem a vida deles, Com assim. certeza. Então, pode ocorrer essas traições, pode ocorrer essa questão e abala bastante, né, os relacionamentos. E nós, ginecologistas, estamos aqui para ajudar, né? Servimos como médicos da parte genital, beleza, mas a gente também trabalha com a parte psicológica, Emocional emocional da da mulher. paciente. Então, elas têm que entender que é uma fase, mas que tem solução, que tudo tem solução. É só procurar ajuda. Exatamente, exatamente. E é importante, gente. Eu falo que é por isso que a gente traz tantos conteúdos, né, e profissionais que abordam e incentivam vocês ao autocuidado íntimo, a ter esse olhar mais especial, porque a mulher ela cuida de tantos atributos, tantos afazeres, né, preocupa com todos do lar e às vezes esquece de olhar para dentro de si. E é muito importante vocês estarem bem para doar a melhor parte de Isso. vocês. Então, a mulher que ela tá com o relacionamento, né, bem cuidado, com a parte íntima, bem cuidada e acompanhada, a mulher que ela tá bem com ela mesma, ela consegue desempenhar todos os seus papéis com êxito, com leveza. E é isso que a gente traz para vocês sempre, esse incentivo, essa palavra de apoio e informações que tirem esses falsos tabus, esses mitos que muitas vezes impedem vocês de buscarem ajuda. Existem muitas informações, muitas desinformações que acabam criando barreiras para que a mulher busque ali um acompanhamento apropriado, e é justamente essa responsabilidade que nós temos hoje ao informar. Eu falo que as redes sociais, ela trouxe um lado negativo, que às vezes nós temos ali muita desinformação, pessoas que não são responsáveis a levar conteúdos adiante, trouxe. Tudo bem. Mas o problema não são esses, doutor. Eu vejo que o maior problema são os bons que se calam. Então, quando eu vejo profissionais como você, que tem uma agenda cheia, né, que sempre está em movimento, não é só no consultório, é cuidando da parte da gestão, da evolução da sua clínica, também da parte de conteúdos, de qualificação, né? Terminou uma pós, já está partindo para outra. É, E não para. também tem seus compromissos pessoais, mas assim, você não deixa de prestar esse serviço, de se colocar à disposição, porque entende o quanto que isso vai ser libertador para muitas mulheres. E eu falo que a informação, ela liberta mesmo. Sim, A informação correta. correta. A informação correta. Aham. Porque tem muita informação que às vezes não é a correta. Não. Tem muitos profissionais que falam bem, mas às vezes não têm a formação adequada. Então a gente tem que saber filtrar bem isso. Exato. E acabou virando um trabalho, assim, quase como uma obrigação, no bom sentido, de eu Sim. estar presente em redes sociais para levar as informações e estimular as mulheres a procurar. Porque a rede social não é só ali na minha cidade, né? Elas não chegam Ela até é a mim. abrangente. Ela é abrangente. Brasil, Conecta com o mundo o mundo inteiro. inteiro, isso. Então, assim, muitas me procuram, doutora, onde indica um profissional perto de mim, né? Lá no estado Amazonas, lá no Pará. Então, a gente tem essas conexões também com colegas do Brasil todo, né? Exterior, às vezes, também a gente tem alguns, né, colegas ali. Então, é importante levantar o assunto, estimular ela a se tocar que algo não está correto com ela e ela procurar ajuda, onde ela estiver. Com certeza. Doutora, é sempre muito bom recebê-la aqui. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando nesta manhã sobre a importância de cuidar da nossa intimidade, né? O quanto que isso ele pode representar um ato de amor próprio. Né? Como que nós podemos provar
e mostrar como que nós nos amamos todos os dias através do cuidar da nossa intimidade, de ter esse olhar voltado para nós. O envelhecimento irá acontecer. Ele vem e a gente pode atenuar, amenizar esse envelhecimento. Então, um envelhecimento saudável, tanto da parte física quanto emocional. Na parte genital, na parte estética genital, quando a gente fala estética, não é só deixar a vulva bonitinha, não é só corrigir imperfeições, é trabalhar com essa saúde genital. Então, o nosso envelhecimento leva a gente ter mais predisposição a uma atrofia intensa, onde leva infecções urinárias de repetição, onde leva a incontinência urinária. E a gente eu sempre passo para as pacientes ter esse olhar. Hoje, eu com 50, como eu estarei aos 80? Como eu quero estar lá com 80 anos? Eu brinco assim, quer estar com um cheirinho de xixi, evitando de conviver na sociedade por uma perda urinária. Como eu quero estar? Eu quero estar namorando, eu quero estar bem, feliz, correndo, né, vivendo, enfim. Porque correr também, né? Se tem uma incontinência urinária, eu não vou correr. Então, eu tenho que ter essa prevenção. Não ter medo de levar ao colega, ao ginecologista, não ter medo de levar ao esposo os sintomas que está tendo e procurar ajuda. Hoje, a ginecologia trouxe todo esse arsenal de tratamentos que vão ajudar essas mulheres. E é um verdadeiro arsenal mesmo, é exagero. É isso aí. Tem para todas as necessidades. Isso. Eu falo assim, existem muitos artifícios, tem muita coisa hoje na medicina, na ginecologia integrativa, e nós temos que aproveitar, gente. Aproveitar o nível de profissionais que nós temos, aproveitar os avanços tecnológicos, aproveitar o que esse universo, né, da medicina integrativa, da ginecologia integrativa tem trago, né? Porque hoje a gente tem essa opção. Meus avós, minha bisavó, né, nossos antepassados não tiveram a opção de escolha que nós temos hoje. Tá, eu tô com 37 anos, faço 38 em outubro, tô caminhando aí pro climatério, né, aos 40, 42 anos, mas eu tenho opção hoje de escolher como eu quero chegar aos 40, como eu quero chegar aos 50. Eu tenho hoje mulheres que me inspiram, você é uma delas, doutora Fabiana, né? Que me inspira. Então, assim, a gente tem essa opção. E por que não aproveitar isso? Por que ficar parado no tempo? Por que esperar a vida passar? Por que esperar o casamento declinar? A família desandar? A mulher é o pilar principal de uma casa. Então, quando a mulher ela não está bem, nada vai bem. O lar não anda quando nós não estamos bem, né, doutora? Não. Nossa, e a vida exige muito de nós. E por que não ter esse time pra gente? Olhar pra dentro de nós e falar assim, peraí, isso aqui não tá legal. Não posso permanecer que eu continue assim. Não espere o barco naufragar pra buscar ajuda. Não espere, né, doutora? Prevenção, né? Prevenção. Exato. A gente vê muitas mulheres hoje esperando. Ah, amanhã eu vou cuidar disso aqui primeiro, amanhã eu faço. Vou cuidar do filho, vou cuidar do marido, vou cuidar do meu trabalho, né? Onde a gente coloca o gerenciamento de estresse. Então, tem que... até que ponto o trabalho é superior à sua vida, às suas necessidades. Doutora, muito obrigada, tá? Obrigada. Para quem queira acompanhá-la nas redes sociais, qual é o seu Instagram, doutora? Doutora Fabiana Berch. Doutora, tá com muitas novidades para 2025. O consultório já começou com muitas novidades, eu venho acompanhando. Falei até no history hoje, antes de vir para cá para começar as gravações, que o perfil de trabalho da doutora Fabiana, até da soroterapia, da logística, do fluxo do seu consultório, serve como modelo para muitos mentorados meus. Eu sempre menciono você, o seu trabalho, porque de fato ela é uma mulher que está em movimento. Doutora Fabiana, eu acho que ela não conhece a palavra acomodação, né? Não. Nunca foi acomodada. Então, quando ela termina uma aposta, pode saber que já está em outra em vista. Quando ela termina uma competição, uma corrida, já tem outra planejada. Então, assim, é um movimento que te mantém assim, tão viva, disposta e empenhada em trazer o melhor para o nosso estado. Parabéns, doutora. Obrigada, Paula. Obrigada, viu? Vocês que nos acompanharam, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui, ela continua através de você, que pode replicar e deve replicar. Nos ajude a compartilhar e replicar informações de qualidade, informações responsáveis, de quem realmente entende e sabe o que está falando. E você também pode se inscrever aqui, acionar o sinalzinho de notificação para que você não perca nenhum conteúdo. Eu espero vocês amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Dr. Cash. Até lá!